Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia sábado, dia 21 de outubro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis. Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, a liturgia de hoje continua com o discurso paulino sobre a justificação, lei e graça. Esta explicação de São Paulo é muito importante para entendermos metodicamente o que aconteceu desde a história da Antiga Aliança até a plenitude dos tempos com a chegada do Messias. São Paulo quer fazer os seus ouvintes compreender o que reinava até o nascimento de Jesus e como deve ficar após a encarnação do Verbo de Deus. Por isso, suas considerações perpassaram toda a história como argumentos irrefutáveis. Isso é tão verdade, visto que a carta aos Romanos, com todas as suas elucidações, se tornaram parte do cânon das Sagradas Escrituras. Até a chegada de Jesus, existia a lei mosaica recebida no Monte Sinai. Obviamente que, segundo o livro do Deuteronômio, novas leis foram sendo compiladas por todo o povo de Israel. Leis que se referiam aos sacerdotes, leis que se referiam ao templo, à mobília do templo, ao culto, etc. Cada uma dessas leis deveriam ser muito bem assimiladas pelo povo de Israel até que se cumprisse as promessas de Deus ao seu povo. Contudo, mesmo que com o nascimento do Messias, Deus tenha cumprido uma parte crucial, de sua promessa, mesmo assim, a lei antiga não foi totalmente excluída. Não, em razão de que Jesus completou a lei de todo o Antigo Testamento. Conforme lemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, Jesus não veio para abolir toda a lei, mas veio para dar o seu pleno cumprimento. Veja que esta é a preocupação de Paulo apóstolo, fazer com que os seus ouvintes entendam a passagem da antiga para a nova aliança. Também esta é uma grande dificuldade para muitos judeus daquele período do tempo de Jesus. Muitos judeus daquele período não queriam aceitar que o Messias havia chegado, pois se assim eles aceitassem, eles teriam que ceder os seus lugares ao Messias. Esta é uma controvérsia que perpassa toda a vida ministerial de Jesus. É precisamente por toda esta batalha antropológica, filosófica, teológica e também espiritual, que por vezes vemos Jesus discursar de forma muito direta a alguns judeus que resistiam aos seus ensinamentos. Por exemplo, é o caso do Evangelho de hoje. De forma muito esclarecedora, Jesus escancara como será ao final dos tempos. De um certo modo, podemos até dizer que Jesus cansou de falar as mesmas coisas a todos aqueles judeus que o perseguiam e tentavam dissuadi-lo de sua missão salvífica. Por isso ele diz assim: todo aquele que der testemunho dele, ele fará o mesmo diante do Pai. Porém, aqueles que o negar,
também será negado diante do Pai. Ora, mesmo assim, Jesus diz que tudo aquilo que estão fazendo contra ele ainda poderá ser perdoado se houver verdadeiro arrependimento. Mas Jesus alerta a todos para não agirem da mesma forma contra o Espírito Santo. Jesus diz que quem cometer pecado contra o Espírito Santo não haverá como perdoar. E por que não existe perdão contra o Espírito Santo? Na Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino cita Santo Agostinho, que diz assim: este pecado é a impertinência final, isto é, quando alguém persiste no pecado mortal até a morte. Mais adiante, Santo Tomás continua e ainda diz: o pecado contra o Espírito Santo é o pecado por malícia caracterizada, isto é, quando se elege o mal na própria vida. Uma citação da Suma Teológica, segunda, questão 14, artigo 1º. Então veja que, de fato, esta ou aquela pessoa, ao eleger o mal na própria vida, tais pessoas privam-se da remissão dos pecados que é operada pelo Espírito Santo. Então, entenda que é o Espírito Santo que opera na vida do pecador, dando a ele condições de mudança de vida. Somente mediante o arrependimento do pecador, o Espírito Santo opera a conversão. Todavia, segundo o dom do livre arbítrio doado por Deus a todo ser humano, este dom permite a liberdade de escolha de cada pessoa. E neste caso, em relação à vida nova gerada a partir de Jesus, ou escolher a morte trazida pelo anjo Lúcifer. Quanto a isso, mesmo que Deus quer que todos se salvem, mesmo assim, Deus não interfere na escolha pessoal de cada ser humano. E por isso, se esta ou aquela pessoa escolher viver praticando o mal em toda a sua vida e não o renunciar a tempo, não tem como Deus ajudar tal pessoa a se salvar. Portanto, querido povo de Deus, deixemos a graça de Deus operar em nossas vidas o milagre da conversão para renunciarmos a tempo todo o mal que cometemos em nossas vidas. Deus abençoe você e toda a sua família.